Viemos falar sobre as desigualdades regionais no Brasil e os seus aspectos econômicos e sociais. Esse é um vídeo apresentado por Emília Ader, Bárbara Emanuele e Vanessa Aragão. Fazendo uma breve revisão histórica, temos que em 1913 ocorreu a primeira proposta de divisão regional do Brasil, que foi utilizada para o estudo da geografia. Em 1940, o IBGE elaborou uma nova proposta de divisão, levando em consideração agora os aspectos socioeconômicos. Já em 1970, o Brasil ganhou o desenho regional atual. Essa divisão regional brasileira é a mesma desde 1990, que foi após as modificações feitas na Constituição de 1988. Sendo assim, o Brasil agora é dividido em região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O país atingiu o posto de 7ª economia mundial em 1995 e se manteve entre as 10 primeiras economias até o ano de 2019. Mas vale ressaltar que os indicadores econômicos não refletem necessariamente bons indicadores sociais, uma vez que é nítida e persistente a desigualdade entre as regiões brasileiras. Bom, no cenário atual, o Brasil possui novos aspectos. Sendo assim, o Brasil ocupa agora o 12º lugar na economia mundial, é a maior potência da América Latina e as suas principais atividades econômicas se dão pela agropecuária, o setor de serviços, indústria e o comércio. Falando sobre as regiões do Brasil atual e suas questões econômicas, vou começar pela região Norte, a qual apresenta uma população total de 18,6 milhões de habitantes. Em 2018, apresentou um PIB de 387 bilhões. O IDH encontra-se em 0,683, o que é considerado um desempenho médio. Conta ainda com uma parcela de 8% de analfabetismo e um índice alto da concentração da pobreza no Brasil, com 26,1%. Em 2020, apresentou uma renda per capita de R$ 6.757. A região Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil, com mais de 53 milhões de habitantes, correspondendo a 28% da população brasileira. A participação nordestina no PIB nacional é de 13,1% e a região possui o menor IDH do país, de 0,608. Com média de 33,2 óbitos a cada 1.000 crianças nascidas vivas, sua taxa de mortalidade infantil é a maior do país. Outro grande problema social nessa região refere-se ao saneamento ambiental básico. Aproximadamente 55% das residências não possuem esse serviço. A região conta ainda com o maior índice de analfabetismo, 14,5%. Um percentual altíssimo que reflete na qualidade do trabalho e na obtenção de renda. Além disso, concentra um valor proporcional a 47,9% da concentração de pobreza do país. E em 2020, apresentou um menor rendimento per capita, que foi registrado no estado do Maranhão, onde foi apenas R$ 676, menos da metade da média nacional. Entre os setores que mais impulsionaram o crescimento econômico do Nordeste nas últimas décadas estão a agricultura e a tecnologia. A região Centro-Oeste concentra uma população total de 14.058.094 habitantes. Possui um IDH de 0,789, uma taxa de analfabetismo de 5,7% e conta com uma taxa de pobreza de 2,5%. Em 2020, apresentou uma renda per capita de R$ 6.622, obtendo destaque para o estado do Distrito Federal, o qual apresentou R$ 2.475, quase o dobro da média nacional. A região Sudeste apresenta a maior população, com um total de 80.364.410. Conta com um IDH de 0,753, o segundo maior do Brasil. Possui uma taxa de analfabetismo de apenas 3,8%. Comparado às demais regiões, é uma das menores. Possui uma taxa de pobreza de 17,8%
e em 2020 apresentou uma renda per capita de R$ 6.198. Além disso, contribui com 56,4% do PIB do Brasil. A região sul, composta por apenas 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com cerca de 27,3 milhões de habitantes, possui a menor taxa de analfabetismo do Brasil. A região possui pouca concentração de pobreza em relação às demais e renda per capita de R$ 4.899, de acordo com os dados de 2018. A economia é distribuída nos setores de agropecuária, extrativismo, indústria, comércio e serviços e é responsável por 16,2% do PIB nacional. Observando todos estes indicadores, percebemos que a primeira dificuldade em analisar as desigualdades regionais brasileiras é que há uma diferença significativa no custo de vida em diferentes regiões do país. Isso é algo que a maioria das pessoas percebe intuitivamente quando viaja para outras regiões e se sentem mais pobres ou mais ricas, simplesmente porque as coisas lhes parecem mais caras ou mais baratas em determinado lugar. Uma comparação regional precisa levar em consideração que se o real vale mais em uma região do que em outra, é necessário fazer primeiro um ajuste para tornar as rendas das famílias comparáveis e somente depois calcular onde elas caem na distribuição de renda estadual e nacional. Nos últimos anos, o Brasil apresentou um retrocesso no combate à pobreza. Segundo o Banco Mundial, entre 2014 e 2017, o número de pessoas na linha de pobreza aumentou para 43,5 milhões de pessoas, ou seja, 21% da população brasileira. As desigualdades no Brasil não foram sanadas e este processo ainda está longe de uma solução. Com a queda histórica de 4,1% do PIB em 2020, o Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo e caiu para a 12ª colocação. O mesmo país que atingiu o posto de 7ª economia mundial em 95 e se manteve entre as 10 primeiras desde então, até 2019, quando ficou na 9ª posição, foi superado em 2020 pelo Canadá, Coreia e Rússia. É importante definirmos que o Brasil, sendo um país de dimensões continentais, possui praticamente uma Bélgica, distribuída em todos os nossos estados, significando 5% mais ricos, com a Índia, também distribuída em todos os estados, com 5% mais pobres, e muitos países diferentes de renda média, de baixa a alta, separando as classes médias estaduais. Com isso, fica muito claro que a narrativa que divide o Brasil entre sul e sudeste urbanizado e rico, como a Bélgica, e um norte e nordeste rural e pobre, como a Índia, é sedutora. Ela parece até afirmar alguns de nossos preconceitos, que usualmente afloram em épocas eleitorais. Contudo, no século atual, tal narrativa já não corresponde mais à realidade.